Para vocês terem noção, quando a gente foi junto na fronteira do Brasil com a Venezuela, a gente se deparou com uma tribo, o Aral, uma tribo indígena, que até mesmo os indígenas, você percebe que são pessoas mais humildes e mais simples, elas percebem isso. Teve o cacique lá que estava falando, olha, até eu que estou aqui no Brasil, sei lá desde quando, foram checar lá e falaram que eu votei na Venezuela. Eu falei, mas como é que eu vou votar lá se eu estou aqui? Então, assim, a fraude, ela é tão descarada, não tem qualquer tipo de transparência, que a OEA também interpreta como sendo eleições não livres, essas que estão ocorrendo na Venezuela. E ainda assim, a quantidade foi absurda de abstenções. Seguindo nessa mesma pegada com relação à internet, falar aqui agora um pouquinho com a nossa Alteza, Príncipe, que assim como eu, carrega um sobrenome e é indissociável. A gente sabe que isso tem os fatos positivos e os fatos negativos que carregam isso tudo. Mas, Príncipe, se assim permite chamar, tranquilo, né? A gente viu em 2016, e até antes, né, 2015, na verdade, todo o movimento que foi do impeachment da Dilma Rousseff. E depois até agora, com as eleições de 2018, eu acho que deu para todo mundo perceber como é que o brasileiro está seguindo mais a eleição. Como é que as pessoas estão percebendo mais, estão acompanhando mais o nosso cenário político. Eu acho que a gente passou por um momento de amadurecimento político, vamos assim dizer. Só que isso daí gerou uma reação. Vira e mexe, a gente escuta alguém falando em democratização da imprensa ou regulamentação da internet. Eu queria perguntar ao senhor se você vê vantagens democráticas com uma regulação da internet ou se esse tema ele é temerário. Pode usar deixa eu pegar outro microfone aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Olha, só para retomar aí o tema do impeachment, de fato, o paralelo que se faz com o Brasil após o impeachment tem a ver com o meu discurso introdutório. Você está vendo aqui a real democracia surgindo no Brasil, que, na minha visão de cientista político, ainda não havia se manifestado com tanta amplitude e profundidade. E então, nesse contexto que de fato temos aqui um ativismo político, as famílias estão revoltadas com o sistema, a periferia está revoltada contra o centro, existe uma crise de representatividade, o governo central está se defendendo. Qual é a melhor maneira de se defender contra esse legítimo clamor local por representatividade? Com mais regulamentação contrária a esse apelo. Então, o único canal que não tinha sido regulamentado até agora, exatamente porque a sociedade não estava usando, era exatamente a internet. Então, ali havia desregulamentação e a natureza, não é só a natureza nossa como indivíduo, mas também de todo representante político, é de regulamentar um comportamento que é comum. Então, agora temos um comportamento comum, estamos todos indo para a internet. Vamos regulamentar isso. Vamos criar limites, criar freios, e algumas coisas são detrimentais aí à nossa liberdade. Neste caso, completamente contrário a qualquer tipo de regulamentação, e vemos que existem vários níveis aí onde essa regulamentação pode acontecer. Temos as fachadas, as portas de entrada da comunicação, que são os canais de mídia social, um Facebook, um Twitter. Temos várias outras opções aí, não temos ditadura, ou não temos monopólio desses canais. Então, há uma certa tranquilidade com relação a isso, mesmo que o Facebook adote aí uma certa censura. Isso é prerrogativa da empresa Facebook, há outras opções. Enquanto houver outras opções, não há necessidade de regulamentar absolutamente nada com relação a essas opções que existem. Agora, o que está por trás, as redes, essas sim são importantes. E é exatamente aí onde há regulamentação, como foi mencionado aqui pelo meu colega de Cuba, e também como é o fato na China, como é o fato na Coreia do Norte. É muito fácil você bloquear IPs internacionais. É muito fácil você bloquear IPs seletivos, né, da onde vem informação, de canais de informação.
Então, isso tem a ver com estrutura de rede. É exatamente aí onde eles estão querendo fazer regulamentação. Então, completamente contrário, isso afeta um direito individual fundamental que todos nós deveríamos defender, que é liberdade de expressão. Então, acho que a gente vai ter que bloquear isso com muito rigor aí quando for a nossa vez lá no Congresso. Eduardo, obrigado. Perfeito. Como deu para perceber aqui, essa liberdade presente na internet, ela é um tema central, e que, se não fosse a internet, realmente, acho que não teria ocorrido uma mudança tão drástica de poder como ocorreu agora nessas últimas eleições no Brasil. Acho que a eleição de Jair Bolsonaro e a toda a bancada do PSL, de 52 parlamentares, a esmagadoríssima maioria, com pouquíssimos recursos, é um exemplo notório disso. Mas, professor Olavo, satisfação, a gente volta a falar com o senhor aí. Quem, se puder, por favor, projetar a imagem do professor Olavo na tela novamente. Professor, em 1989, me escuta bem? Em 1989, professor, ocorreu a derrubada do Muro de Berlim. E muitas pessoas acreditavam que estava superada a questão da Guerra Fria, e o comunismo não representava mais perigo nenhum para o mundo. No entanto, em 1990, foi organizado o primeiro encontro do Foro de São Paulo, com a participação de Lula, Fidel Castro, as Farc e outros atores políticos dos mais nojentos possíveis. Então, professor, a pergunta que eu faço, na verdade, é deixar um espaço aberto. O senhor acredita que depois do impeachment da Dilma, e agora com esse surgimento à direita de líderes como Jair Bolsonaro, Pinheira, Ivan Duque, Mário Abdo Benítez, e tantos outros aqui, o Macri, né, pela América do Sul, o senhor acredita que está sepultado o socialismo? Ou o socialismo ele é capaz de se reinventar a ponto de daqui a pouco tentar tomar o poder novamente? Só um instantinho, está faltando só o som do professor Olavo, tem como colocar? Deixa eu ver se aqui na tela, se eu cliquei em alguma coisa. Não, aqui na tela tá ok. Faz um teste, professor, fala. Não saiu. E agora, está ouvindo? Agora foi, agora está. Perfeito. Por favor, o socialismo, então, está sepultado, professor? Ou ele é capaz de se reinventar? Bom, o socialismo está se reinventando desde que ele existe. Em geral, as pessoas não acompanham a história disso, mas veja, ainda em 1989, eu dei, no Rio de Janeiro, um curso com o seguinte título: História das Estratégias Comunistas. E havia umas 12 na sequência. E depois disso a coisa ainda mudou. Nas últimas décadas mudou novamente. Então, é preciso o pessoal se manter atualizado com isso. Não podemos esquecer que, em 2000, o filósofo francês Jean-François Revel publicou o livro La Grande Parade, que foi publicado no Brasil com o título La Grande Parade, no qual ele fazia essa pergunta: como é possível que 10 anos após a queda do regime soviético, a esquerda, em vez de definhar, tenha crescido? E a resposta, que não só ele chegou, mas eu também, antes já tinha dito isso, o erro diagnóstico vem da famosa doutrina Morgenthau, que orientou as relações internacionais dos Estados Unidos durante anos, e que entendia que o agente principal da política são os Estados. Isso é uma balela, né? Os agentes principais são os movimentos e grupos políticos, não os Estados, não as nações, nem sequer os partidos. A ação humana é o privilégio do ser humano, onde você reúne pessoas para uma ação organizada, ali está o agente. Tá certo? Veja, guiados pela doutrina tal, ou desorientados pela doutrina Morgenthau, os americanos só entendiam o comunismo como um braço da União Soviética. Mas nunca o movimento comunista existiu 70 anos antes da União Soviética e sobreviveu a ela. Então, os estados que o movimento comunista domina não são o centro da ação, eles são instrumentos da ação. Isso nunca pode ser esquecido. O movimento comunista é um negócio que está espalhado no mundo inteiro, ele tem envergadura mundial e não está vinculado, não está, vamos dizer, limitado a nenhum país. Por isso ele sobreviveu.
E pode sobreviver ainda. Qual é o modo de evitar que isso aconteça? Qual é o modo de evitar que isso aconteça? É fazer o que o regime militar não fez. O regime militar combateu as guerrilhas, mas nada fez no campo cultural. Perguntasse, me mostre um filminho anticomunista que o governo militar tenha feito. Não fez. Me mostre uma cartilha anticomunista que ele tenha distribuído. Não fez absolutamente nada, porque estava iludido pela ideia de que o perigo estava na luta armada e que a esquerda pacífica era pacífica. Ora, a luta armada foi apenas um boi de piranha. A esquerda, todo mundo sabia que os guerrilheiros iam morrer e que eles eram o boi de piranha para oferecer para o governo, enquanto o resto da boiada atravessava entre as universidades, na mídia, no movimento editorial e tudo mais. O sistema granfiano já estava sendo aplicado durante a guerrilha. Todo mundo sabia que os guerrilheiros iam ser sacrificados e foram. Todo mundo sabia disso, só o governo militar não sabia. Porque não estudam, tem preconceito contra o conhecimento, gostam de diplomas, honrarias e cargos, mas sentar a bunda na cadeira e estudar, não querem. Isso é um problema brasileiro profundo. O ódio ao conhecimento, desprezo ao conhecimento e amor aos seus símbolos exteriores. Nós temos que acabar com isso e começar a levar o problema a sério. Perfeito, um pouquinho também da... Aplausos para o professor Olavo, por favor, também. É que nessa estratégia das tesouras, os militares só se preocuparam com um lado da tesoura. O lado da guerrilha, o lado armado do terrorismo. E o outro lado continuou solto, né? É mais ou menos igual a Itália após a Segunda Guerra, vivia nos anos 70, o seu melhor momento econômico, mas também foi o momento em que o terrorismo mais cresceu, foi mais sanguinário lá na Itália. Chegaram a sequestrar o ex-primeiro-ministro, né, Aldo Moro, e depois de, acho que 80 dias mais ou menos, executar